Global. Vamos já em direto para São Bento, onde se encontra o jornalista do ETV, Diogo Carreira, que esteve a acompanhar, Diogo, bom dia, esta manhã a recepção do Governo aos partidos da oposição. Que principais ideias há a destacar desta manhã? Bom dia mais uma vez. Pedro Passos Coelho esteve aqui há pouco, foi o último a sair. Sabemos que o CDS vai agora, portanto, a comitiva do CDS vai agora reunir com José Sócrates. Pedro Passos Coelho veio dizer aos jornalistas mais uma vez que o partido não está disponível para negociar estas medidas do PEC 4, o conhecido PEC 4. Pedro Passos Coelho reiterou essa ideia e disse mesmo que, caso fosse ao Parlamento estas medidas que devem entrar no Parlamento quarta-feira para debate, o PSD não se vai abster, não vai apoiar, vai mesmo votar contra. Mas de sublinhar uma expressão usada por Pedro Passos Coelho, que ainda não tinha sido utilizada e que abre porta para uma possível moção de censura. Atenção, que nunca foi falado sobre moção de censura, nunca se falou nesse caso, mas Pedro Passos Coelho disse que, caso o Governo não tire conclusões deste desacordo entre os partidos e em relação ao PEC 4, caso o Governo não tire conclusões, o Partido Social Democrata não vai deixar o país num pântano. A expressão é de Pedro Passos Coelho, portanto isto indica que, caso o Governo não faça algo, Pedro Passos Coelho admite tomar uma posição. Por outro lado, Francisco Assis, no início que temos essas declarações que também podemos ouvir, Francisco Assis disse que o Governo continua aberto para negociar todas as medidas, aliás, disse uma a uma, e fez um apelo a que todos os partidos da oposição possam debater este assunto no Parlamento. E uma vez mais queremos aproveitar esta oportunidade para apelar ao sentido da responsabilidade de todos os partidos com representação parlamentar. Portugal não deve ser confrontado com um cenário de crise política nos próximos dias. Daí decorreriam consequências muito negativas do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista social. Não há nenhuma razão para abrir esta crise política, atendendo a que o Governo já manifestou várias vezes, pela voz do Sr. Primeiro-Ministro, reiteradamente, várias vezes na semana passada, uma disponibilidade absoluta para dialogar com os vários partidos da oposição. Creio eu que é essa a questão essencial neste momento, é saber se há ou não há disponibilidade para uma negociação séria no plano parlamentar. Pela nossa parte, nós temos toda a disponibilidade para essa negociação. Esperemos que os outros partidos assumam as suas próprias responsabilidades. Nós não avançaremos no sentido de qualquer coisa que possa por eles ser entendido como uma provocação. A nossa preocupação neste momento é esta, é criar todas as condições para que daqui até quarta-feira se alcance um consenso parlamentar em torno do PEC. Francisco Assis disse então que não vai abrir uma crise política, mas atenção que o Pedro Passos Coelho disse à saída que a crise política foi criada pelo Partido Socialista. Ainda voltando a Francisco Assis não fechou a porta para avançar também com um projeto de resolução. Em princípio, o Partido Socialista não avançará com esse documento no Parlamento, mas a verdade é que Francisco Assis disse que a posição do Partido Socialista ainda não tinha sido tomada. Tudo isto num dia em que o José Sócrates recebe os partidos da oposição para falar sobre a Cimeira Europeia que vai acontecer quinta e sexta-feira, e em cima da mesa está a discussão deste PEC 4, tomada pelo Governo como essencial para ganhar confiança lá fora, numa altura que se fala de uma flexibilização do Fundo de Estabilidade Europeu, ou seja, do fundo que permite ajudar os países em dificuldades. Portugal pensa que, pelo menos o Governo de José Sócrates sempre deu esta ideia de que, se o fundo for flexibilizado, Portugal conseguirá ter uma ajuda mais fácil e não ter que recorrer ou ter que passar por uma humilhação, em algumas palavras de alguns críticos, e às vezes pela ideia que transmite o próprio Governo, que passou a Irlanda e a Grécia nestes pedidos de ajuda, uma vez que este fundo de flexibilidade, esta flexibilização do fundo, aliás, deverá mesmo permitir a este dinheiro conjunto da União Europeia e do FMI comprar dívida pública no mercado primário. Mas atenção que a Ministra das Finanças francesa já disse que, mesmo que este fundo seja flexibilizado, Portugal, se pedisse ajuda, teria sempre que passar por um programa de austeridade do FMI. E é este o ponto crítico do Governo, uma vez que garante que as medidas que o FMI poderia implementar em Portugal iriam ser ainda piores do que este PEC 4, o qual já recebeu fortes críticas, nomeadamente em relação ao corte nas pensões, que quando Teixeira dos Santos anunciou estas novas medidas, disse que as pensões teriam que ser congeladas. José Sócrates, no Parlamento, desmentiu, voltou atrás até e disse mesmo que as pensões mínimas poderão ser atualizadas.
todos estes argumentos, atualizadas, digo, todos estes argumentos não foram suficientes para convencer a oposição, pelo menos por enquanto o PSD mantém firme a ideia de que não vota a favor deste PEC e veio aqui transmitir essa ideia ao Primeiro-Ministro. Aliás, a reunião com o Primeiro-Ministro estava prevista para ter 2 horas, no final durou pouco mais de 1 hora, aliás, mais ou menos o mesmo tempo que a reunião com o Francisco Assis. Tentou-se antecipar a reunião com o CDS, mas a verdade é que soubemos há pouco que a comitiva acabou de chegar, portanto daqui a uns minutos deverá começar essa reunião e vamos então esperar para saber as declarações que sairão desta reunião e depois sim, ao resto do dia, iremos ver os outros partidos da oposição. Vamos então esperar por essas declarações. O jornalista Diogo Carreira, em São Bento, a acompanhar a